Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a esta análise empoderadora e direto ao ponto, onde a gente vai desmistificar de vez a biologia do sono infantil. Olha, para quem cuida de um bebê em casa, a gente sabe que as noites costumam ser um verdadeiro teste de resistência, né? Muito cansaço, um mar de dúvidas, mas no nosso bate-papo de hoje, o foco é 100% em estratégias práticas, aquelas baseadas em evidências sólidas mesmo, sabe? O objetivo aqui é melhorar o descanso noturno de todo mundo, sem precisar recorrer a nenhum daqueles métodos extremos. A ideia é entender como o corpinho do bebê realmente funciona. Assim, a gente consegue transformar as madrugadas da família inteira com muito mais conhecimento e, claro, muita gentileza. Ok, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro para hoje é o seguinte: expectativas reais sobre sono. 2, o ambiente físico perfeito. 3, sinais de cansaço e rotina. 4, quebrando associações de sono. 5, o impacto do dia. E, por fim, 6, segurança e regressões naturais. É um mapa bem estruturado para guiar a gente do básico até aquelas famosas regressões. Então, começando com a seção 1, expectativas reais sobre sono. O nosso primeiríssimo passo, antes de pensar em berço ou quarto, é reajustar a nossa própria mentalidade e baixar aquela ansiedade inicial. É absolutamente crucial entender essa definição. Sabe aquela ideia de dormir a noite toda? Para um bebê, isso simplesmente não significa dormir de 8 a 10 horas direto. Jeito nenhum. Quando o bebê acorda chorando de madrugada, não tem nenhuma manipulação ali. Eles não têm capacidade cognitiva para manipular adultos. O que está acontecendo é puramente biológico. O estômago de um recém-nascido é minúsculo e o leite é digerido super rápido. Eles estão só comunicando uma necessidade real porque ainda não sabem se acalmar sozinhos. Isso aqui ilustra brilhantemente o que é biologicamente normal em cada fase. Dá uma olhada. Esperar que um bebezinho de 2 meses durma 8 horas seguidas é irreal. Ver que os blocos começam ali com 2 a 4 horas e só vão chegar umas 6 ou 8 horas lá perto de um aninho de idade, nossa, isso tira um peso gigantesco das costas de quem está lidando com a privação de sono. Alivia na hora aquela pressão por um milagre. Vamos lá, seção 2, o ambiente físico perfeito. Agora que a gente já ajustou as expectativas, vamos focar naquilo que é mais fácil da gente controlar imediatamente: o ambiente. O contraste aqui é a chave de tudo. A gente precisa de condições bem diferentes para o dia e para a noite. Por quê? Porque isso ajuda a sincronizar aquele reloginho interno do bebê, o famoso ritmo circadiano. A escuridão total à noite, com uma cortina blackout de verdade, é um gatilho biológico poderosíssimo para a produção de melatonina. E aquele ruído branco contínuo, bem baixinho, é fantástico para imitar os sons lá do útero e abafar os barulhos normais da casa que fariam a criança dar aqueles pulos de susto. E a temperatura do quarto? Ficar ali na marca dos 20 aos 22 graus Celsius é fundamental. Bebês ainda não são bons em regular a própria temperatura do corpo. Então, um quarto quente demais ou frio demais é a receita certa para despertar no meio da noite à toa. Manter essa faixa térmica específica ajuda muito a evitar acordadas puramente por desconforto. O que nos leva à seção 3, sinais de cansaço e rotina. Com o ambiente pronto, a gente precisa falar sobre a importância do tempo e da previsibilidade. Olha, os bebês amam, mas amam mesmo uma rotina previsível, seguir sempre a mesma sequência, durando ali de 15 a 30 minutos. Um banho morno, depois uma massagenzinha, colocar o pijama, alimentação, uma musiquinha ou historinha e só então o berço. Fazer isso na mesma ordem sinaliza para o cérebro deles: opa, o dia acabou, é hora de desacelerar. O corpinho já vai relaxando antes mesmo de encostar no colchão. Mas aqui está o pulo do gato, o momento de começar essa rotina. A gente tem que começar a rotina exatamente quando esses sinais precoces aparecem. Começou a esfregar o olhinho, deu aquele bocejo longo, ficou com o olhar meio vidrado pro nada ou puxando a orelha, é a hora. Não dá para esperar a criança ficar exausta. E aí eu pergunto: o que acontece se a gente esperar demais? Essa é a questão de ouro, porque é o erro mais comum que a gente comete quando está morrendo de cansaço. A gente acha que se o bebê cansar muito, ele vai capotar e dormir mais pesado. Só que não é bem assim. Na verdade, rola uma explosão de estresse no corpo da criança. Acontece um pico gigantesco de cortisol. Se o bebê já está chorando sem consolo nenhum, ou se de repente parece que ligou no 220 no meio da noite, super hiperativo, a janela ideal de sono já passou. O sistema nervoso está inundado de hormônio do estresse e, a partir de agora, o corpo dele vai literalmente lutar contra o sono. Certo. Avançando para a seção 4, quebrando associações de sono. Aqui a gente vai lidar com o obstáculo que costuma ser o mais desafiador: como separar a hora de mamar da hora de dormir.
Então, o ponto crucial é o seguinte: os bebês têm ciclos de sono bem curtinhos, de uns 50 a 60 minutos. E no fim de cada ciclo rola um microdespertar natural. A biologia deles faz com que deem uma checada no ambiente. Se o bebê dormiu mamando ou no colo e de repente acorda sozinho no berço, ele vai estranhar chorar. É por isso que a gente fala tanto em colocar a criança no berço sonolenta, mas ainda acordada, para que ela aprenda a emendar um ciclo no outro sozinha. Mas calma, antes dos 6 meses, sentir fome de madrugada é uma necessidade fisiológica real e indiscutível, tá? O objetivo aqui não é deixar ninguém com fome, mas sim separar os hábitos aos poucos. É só mudar a ordem da rotina. Tipo, colocar a historinha ou a massagem entre a mamada e a ida pro berço. Isso já quebra aquela associação direta e faz uma diferença enorme. Agora vamos para a seção 5, o impacto do dia. A gente gasta tanta energia pensando na madrugada, né? Mas a verdade é que os hábitos durante a luz do sol ditam diretamente como vai ser a noite. Sono gera sono. Essa frase bate de frente com aquele mito enorme de que pular a soneca de dia vai fazer o bebê dormir a noite toda. Lembra do que a gente acabou de falar sobre o cortisol? Pois é, cortar a soneca só deixa a criança perigosamente exausta e estressada, e a noite vai ser muito, mas muito pior. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Gerenciar esse tempo que o bebê passa acordado entre uma soneca e outra é essencial. E a grande estrela aqui é a última soneca do dia. Ela tem que ser pensada estrategicamente para não acabar perto demais da hora de dormir da noite. Assim, a gente preserva aquela pressão de sono, que ajuda a adormecer no horário certo. E eu adoro essa próxima ideia. É como encher um tanquinho de amor. Se a criança recebe atenção focada de dia, com massagem, contato visual forte durante a mamada e bastante colo no fim da tarde, ela se sente segura e conectada. E sabe o que acontece? A chance dela acordar de madrugada só para buscar essa conexão emocional despenca. A presença de dia constrói a segurança da noite. Chegando na nossa última etapa, seção 6, segurança e regressões naturais. Com toda essa rotina ajustada, a gente precisa falar do que é inegociável e também daqueles saltos que bagunçam tudo. Pessoal, segurança do sono não tem espaço para negociação, ponto final. O bebê precisa dormir estritamente de costas, num colchão bem firme e num berço 100% vazio. Nada de travesseiros soltos, cobertor, ursinho de pelúcia. Só fazer isso reduz o risco da síndrome da morte súbita infantil em até 70%. É a regra de ouro desta apresentação inteira. Agora, o que é realmente interessante neste slide é mudar a nossa lente sobre o problema. As famosas regressões de sono de 4 meses, 8 meses, 1 aninho, elas dão um trabalho danado, a gente sabe. Mas elas não são fracassos na rotina. Na verdade, são marcos de que o cérebro da criança está amadurecendo e se desenvolvendo maravilhosamente bem. São sinais super positivos. E a gente chega numa reflexão cheia de compaixão. Por favor, lembrem-se. O sono do bebê é uma questão biológica, é imprevisível. Ele definitivamente não mede o quanto você é bom nos cuidados ou a sua capacidade de amar aquela criança. Quando as noites estiverem muito pesadas, a melhor estratégia é respirar fundo, pedir ajuda para sua rede de apoio e confiar que, como todas as fases, essa também vai passar. Para encerrar o nosso guia de hoje, eu deixo essa provocação no ar. E se a gente simplesmente parasse de medir o sucesso de quem cria uma criança pela quantidade de horas seguidas que o bebê dorme? A jornada do desenvolvimento é natural, é exaustiva sim, mas quando a gente abraça a biologia em vez de lutar contra ela, tudo fica mais leve. Muito obrigado por acompanharem essa análise até aqui e que essas informações tragam noites muito mais tranquilas e acolhedoras para todo mundo em casa.